Na madrugada gelada de inverno na zona rural de Bagé, Rio Grande do Sul, Paulo Santos acordou com o som de latidos desesperados vindos do quintal do vizinho. Eram quase 3 da manhã quando olhou pela janela e viu uma luz fraca se movendo entre as árvores da propriedade do Dr. Armando, o veterinário aposentado que morava a poucos metros de distância. O que Paulo não sabia era que aquela luz revelaria um segredo tão macabro que mudaria sua vida para sempre. Há 8 anos, seu filho Rafael havia desaparecido sem deixar rastros, enquanto brincava no mesmo quintal, onde agora os cães uivavam, em desespero. A polícia havia revirado cada centímetro da região, interrogado cada morador, mas nunca encontraram sequer uma pista do menino de cabelos castanhos e olhos verdes. Naquela noite fria de julho, Paulo estava prestes a descobrir que a resposta para o desaparecimento de seu filho estava mais perto do que jamais imaginou. Se você está gostando desta história, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um comentário nos dizendo de onde você está assistindo. Sua participação é muito importante para nós e nos ajuda a trazer mais conteúdos como este. Agora, vamos continuar com esta narrativa, que promete surpreender você até o último segundo. A pequena comunidade rural de Bagé sempre foi conhecida pela tranquilidade e pela solidariedade entre os vizinhos, onde famílias inteiras se conheciam há gerações. As propriedades eram separadas apenas por cercas baixas de madeira pintada de branco, e era comum as crianças brincarem livremente entre uma casa e outra, correndo pelos campos verdejantes. Dr. Armando Ferreira havia se mudado para a região há cerca de 15 anos, logo após se aposentar de uma carreira bem-sucedida como veterinário especialista em animais de grande porte na capital gaúcha. O homem de 63 anos havia chegado sozinho, carregando apenas algumas malas e equipamentos veterinários, explicando aos vizinhos curiosos que buscava paz e tranquilidade após perder tragicamente a esposa e o filho único em um acidente de carro. Ele rapidamente se integrou à comunidade, oferecendo seus serviços veterinários gratuitos para os animais da região, desde gado e cavalos até cães e gatos domésticos, conquistando rapidamente o respeito e a gratidão de todos. Os moradores locais. Sua propriedade de 5 hectares era impecavelmente cuidada, com um jardim exuberante repleto de flores nativas, uma horta orgânica bem estruturada e várias construções de madeira que ele dizia serem abrigos especializados para animais feridos que encontrava pela região ou que lhe traziam para recuperação. Os vizinhos frequentemente ouviam o som de cães latindo, relinchos de cavalos e outros ruídos animais vindos de sua propriedade, especialmente durante a noite. Dr. Armando sempre explicava pacientemente que estava cuidando de bichos machucados, órfãos ou abandonados, mostrando-se dedicado e apaixonado pelo trabalho de reabilitação animal. Ninguém jamais questionou suas atividades noturnas ou os sons estranhos que ocasionalmente vinham de sua propriedade. Afinal, ele parecia um homem genuinamente bondoso e dedicado exclusivamente ao bem-estar dos animais necessitados. Paulo Santos, de 42 anos, e sua esposa Amanda, de 39, viviam na propriedade vizinha há mais de 20 anos, desde que se casaram jovens e herdaram as terras do pai de Paulo. Eles criavam gado Nelore, alguns cavalos crioulos e mantinham uma pequena produção de leite e queijos artesanais que vendiam na cidade aos fins de semana. A família Santos tinha 2 filhos, Rafael, que desapareceu misteriosamente aos 8 anos de idade, e Marina, 2 anos mais nova, que na época do terrível desaparecimento tinha apenas 6 anos e hoje, aos 14, ainda carregava traumas profundos da perda do irmão. A família Santos sempre manteve uma relação cordial e respeitosa com o Dr. Armando, que ocasionalmente os visitava para ajudar com problemas de saúde de seus animais, nunca cobrando pelos serviços prestados. O veterinário era especialmente
carinhoso e atencioso com as crianças, sempre trazendo doces caseiros, pequenos brinquedos e contando histórias fascinantes sobre os animais exóticos que dizia ter tratado durante sua carreira na capital. Rafael, em particular, demonstrava grande interesse e curiosidade pelos relatos detalhados do doutor e frequentemente pedia insistentemente para visitar os bichinhos feridos que ele mantinha cuidadosamente em sua propriedade. Naquela manhã, ensolarada de domingo, exatamente 8 anos atrás, Rafael havia saído animadamente para brincar no quintal, logo após tomar o café da manhã com pão caseiro, leite fresco e geleia de uva que sua mãe preparava. Amanda estava na cozinha preparando cuidadosamente o almoço dominical, um assado de panela com batatas e cenouras, quando percebeu que não ouvia mais a voz alegre do menino brincando lá fora com seus carrinhos de madeira. Inicialmente, ela não se preocupou, pensando tranquilamente que ele poderia ter caminhado até a cerca de divisa para conversar com o Dr. Armando, como costumava fazer quase todos os dias após as refeições. Mas quando chamou por ele várias vezes em voz alta, primeiro carinhosamente e depois com crescente preocupação, sem obter qualquer resposta, um frio terrível percorreu sua espinha e um pressentimento sombrio tomou conta de seu coração. Paulo estava trabalhando no curral cuidando da ordenha matinal e verificando a saúde do gado quando Amanda correu desesperadamente até ele, com o rosto completamente pálido, os olhos cheios de lágrimas de pânico e as mãos tremendo descontroladamente. "Rafael sumiu, Paulo! Ele não está em lugar nenhum!" Foram as únicas palavras entrecortadas que ela conseguiu pronunciar antes de desmaiar completamente nos braços assustados do marido. A busca desesperada começou imediatamente, com Paulo percorrendo freneticamente cada centímetro de sua propriedade, gritando o nome do filho e verificando todos os locais onde a criança costumava brincar, enquanto Amanda, ainda em choque, telefonava com as mãos trêmulas para a polícia e para parentes próximos. Dr. Armando foi literalmente um dos primeiros vizinhos a aparecer na propriedade dos Santos, oferecendo-se imediatamente para ajudar na busca, organizando eficientemente grupos de voluntários da região e disponibilizando sua caminhonete 4x4 para percorrer as estradas rurais e trilhas mais distantes da região. Durante 3 semanas intensas e angustiantes, mais de 200 voluntários da cidade e da zona rural vasculharam incansavelmente campos extensos, matas fechadas, açudes profundos, estradas vicinais e até mesmo propriedades abandonadas. Mas não conseguiram encontrar absolutamente nenhum vestígio do menino desaparecido. A Polícia Militar e Civil conduziu investigações minuciosas, interrogando detalhadamente todos os moradores da região num raio de 20 quilômetros, incluindo Dr. Armando, que colaborou plenamente com as autoridades e, surpreendentemente, ofereceu sua própria propriedade para buscas detalhadas e completas. Os investigadores experientes não encontraram absolutamente nada suspeito na casa bem organizada do veterinário, apenas os diversos animais que ele cuidava com dedicação em instalações adequadas e as instalações veterinárias improvisadas, mas funcionais, que mantinha para seu trabalho voluntário na comunidade. Com o passar lento e torturante dos meses, a esperança angustiante da família Santos foi gradualmente diminuindo, transformando-se em uma dor constante e profunda. Mas eles nunca pararam completamente de procurar por Rafael ou de acreditar que um dia o encontrariam vivo. Paulo desenvolveu o hábito obsessivo de percorrer sozinho as estradas rurais todos os fins de semana, distribuindo incansavelmente panfletos atualizados com a foto mais recente do filho e oferecendo uma recompensa significativa por qualquer informação que pudesse levar ao paradeiro do menino. Amanda mergulhou gradualmente em uma depressão profunda e debilitante, precisando ser medicada por um psiquiatra da cidade e fazendo terapia semanal,
mas nunca conseguindo superar completamente a perda devastadora, nem retomar sua vida normal, anterior. Dr. Armando continuou sendo um vizinho extraordinariamente prestativo e solidário durante todo esse período difícil, ocasionalmente trazendo medicamentos naturais para ajudar Amanda com a ansiedade, auxiliando Paulo gratuitamente com emergências veterinárias e sempre demonstrando compreensão genuína e solidariedade profunda pela tragédia inexplicável que havia atingido brutalmente a família. Marina, a filha mais nova, cresceu carregando o peso emocional do desaparecimento do irmão, desenvolvendo problemas de sono, medo de ficar sozinha e uma necessidade obsessiva de sempre avisar os pais sobre onde estava, mesmo dentro de casa. Ninguém na comunidade poderia jamais imaginar que, enquanto o Dr. Armando oferecia palavras de conforto e ajuda prática aos pais desesperados, ele mantinha o menino desaparecido cuidadosamente escondido bem debaixo de seus narizes, em um complexo subterrâneo sofisticado que havia construído secretamente durante anos, especificamente para esse propósito macabro e cuidadosamente planejado. Nos 8 anos que se seguiram ao desaparecimento, Dr. Armando tornou-se ainda mais respeitado na comunidade, sendo frequentemente convidado para eventos sociais, casamentos e batizados, sempre declinando educadamente, alegando preferir a tranquilidade de sua propriedade. Ele havia se tornado uma figura quase paternal para várias crianças da região, sempre disposto a contar histórias sobre animais, ensinar sobre a natureza e oferecer pequenos presentes feitos à mão. Durante esse período, algumas pessoas ocasionalmente comentavam sobre ruídos estranhos vindos de sua propriedade durante a madrugada, mas Dr. Armando sempre explicava convincentemente que cuidava de animais noturnos ou que estava realizando procedimentos veterinários de emergência. Sua reputação era tão sólida que ninguém questionava suas explicações, e muitos até elogiavam sua dedicação em trabalhar durante a noite para salvar animais feridos. Paulo e Amanda, gradualmente, reconstruíram suas vidas, aprendendo a conviver com a dor da perda, mas nunca abandonando completamente a esperança de rever o filho. Eles haviam transformado o quarto de Rafael em uma espécie de memorial, mantendo todos os seus brinquedos, roupas e desenhos exatamente como estavam no dia do desaparecimento. Mas naquela madrugada fria de julho, enquanto Paulo observava pela janela os movimentos estranhos na propriedade do vizinho, ele não fazia ideia de que estava prestes a descobrir a verdade mais chocante de sua vida. Os latidos desesperados dos cães não eram de animais feridos sendo tratados, mas sim um sinal de alerta para algo muito mais sinistro que acontecia nas profundezas ocultas da propriedade do respeitado Dr. Armando. A luz que se movia entre as árvores não era de uma lanterna comum usada para cuidar de animais, mas sim de alguém que tentava desesperadamente apagar evidências de um crime que havia começado 8 anos antes e que estava prestes a ser descoberto. Paulo jamais imaginaria que, em questão de horas, ele estaria face a face com o homem que havia destruído sua família e que durante todos esses anos havia fingido ser seu amigo e protetor mais confiável. Paulo sentiu o coração acelerar enquanto observava os movimentos suspeitos na propriedade do Dr. Armando. A luz da lanterna oscilava nervosamente entre as árvores, e os latidos dos cães tornavam-se cada vez mais agudos e desesperados. Algo estava definitivamente errado. Em 8 anos de vizinhança, ele nunca havia presenciado uma agitação animal tão intensa durante a madrugada. Sem acordar Amanda, que finalmente havia conseguido pegar no sono após tomar seus medicamentos para ansiedade, Paulo vestiu silenciosamente uma jaqueta e saiu pela porta dos fundos. O frio cortante da madrugada gaúcha penetrou-lhe a pele, mas a curiosidade e uma estranha inquietação o impulsionavam para a frente. Decidiu se aproximar da cerca de divisa, mantendo-se nas sombras para não ser visto. O que Paulo presenciou
A seguir, fez seu sangue gelar nas veias. Dr. Armando estava arrastando algo pesado, embrulhado em uma lona escura, em direção a uma estrutura que Paulo nunca havia notado antes. Uma espécie de alçapão camuflado entre as árvores. A luz da lanterna revelou brevemente o rosto transtornado do veterinário, suado e nervoso, muito diferente da imagem serena e bondosa que ele sempre apresentava. Mas foi quando o vento mudou de direção que Paulo sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Um cheiro inconfundível chegou até suas narinas. O odor doce e nauseante da decomposição misturado com produtos químicos. Era um cheiro que ele conhecia bem de sua experiência com animais mortos na fazenda, mas havia algo diferente, algo mais perturbador naquele odor específico. Dr. Armando desapareceu no alçapão com seu fardo macabro, e Paulo permaneceu paralisado, por longos minutos, tentando processar o que havia acabado de presenciar. Quando o veterinário emergiu novamente, vazio de mãos, mas ainda visivelmente agitado, Paulo tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele precisava descobrir o que estava acontecendo naquele lugar. Esperou pacientemente até que Dr. Armando retornasse à casa e as luzes se apagassem. Então, com o coração martelando no peito, atravessou silenciosamente a cerca baixa que separava as propriedades. Cada passo na grama úmida parecia ecoar como um trovão em seus ouvidos, mas ele continuou avançando em direção ao local onde havia visto o alçapão. Encontrar a entrada não foi difícil. Agora que sabia onde procurar, Paulo pôde distinguir claramente a estrutura camuflada entre a vegetação. O alçapão estava entreaberto, deixando escapar uma fresta de luz fraca e aquele mesmo odor perturbador que havia sentido antes. Suas mãos tremiam descontroladamente quando ele se aproximou da abertura e olhou para baixo. O que viu nas profundezas daquele buraco fez com que suas pernas cedessem, e ele caiu de joelhos na terra fria. Era um complexo subterrâneo iluminado por lâmpadas fracas, com diversos compartimentos separados por grades de metal. Mas não eram animais que estavam enjaulados ali embaixo. Em uma das celas, encolhido em um canto, estava um jovem de aproximadamente 16 anos, magro demais, com cabelos castanhos compridos e desarrumados, cobrindo parcialmente o rosto. Mesmo com a aparência mudada pelos anos de cativeiro, Paulo reconheceu instantaneamente aqueles olhos verdes que havia procurado incansavelmente por 8 longos anos. Rafael? A palavra escapou de seus lábios como um sussurro rouco, carregado de uma mistura explosiva de alívio, horror e fúria. Seu filho estava vivo, mas o que havia acontecido com ele durante todos esses anos era inimaginável. Rafael levantou a cabeça lentamente ao ouvir seu nome sendo chamado, e quando seus olhos encontraram os do pai, uma expressão de incredulidade absoluta tomou conta de seu rosto demacrado. 8 anos de cativeiro haviam deixado marcas profundas no menino, que agora era quase um homem, mas a centelha de reconhecimento em seus olhos era inegável. Papai? A voz fraca e rouca de Rafael ecoou pelo ambiente subterrâneo como um grito de alma. É realmente você? Paulo não conseguiu responder imediatamente. As lágrimas brotaram sem controle enquanto ele tentava processar a magnitude da descoberta. Seu filho estava vivo, mas quantas outras crianças estavam ou haviam estado naquele lugar terrível? Suas suspeitas se confirmaram quando ele observou as outras celas. Algumas vazias, outras ocupadas por jovens de idades diferentes, todos com a mesma expressão de desespero e resignação nos olhos. Filho, eu vou te tirar daqui. Paulo conseguiu articular entre soluços. Vou te tirar daqui agora mesmo. Mas foi então que uma voz fria e calculista ecoou pelas costas de Paulo, fazendo-o se virar lentamente com um terror crescente. Receio que isso não será possível, meu caro vizinho. Dr. Armando estava parado a poucos metros de distância,
apontando uma arma diretamente para a cabeça de Paulo. Seu rosto não demonstrava mais nenhum traço da bondade fingida que havia mantido por todos aqueles anos. Em seus olhos, Paulo pôde ver finalmente a verdadeira natureza do monstro que havia vivido ao lado de sua família durante tanto tempo. "Você não deveria ter vindo aqui, Paulo", disse o veterinário com uma calma assustadora. "Agora que descobriu meu segredo, não posso permitir que saia daqui." "Você é um doente mental." Paulo cuspiu as palavras com todo o ódio que conseguiu reunir. "Durante todos esses anos, você esteve aqui consolando minha esposa, ajudando nossa família, fingindo ser nosso amigo, enquanto mantinha meu filho prisioneiro bem debaixo dos nossos narizes." Dr. Armando sorriu um sorriso gelado que não alcançou seus olhos. "Você não entende, Paulo. Eu não sou um monstro. Eu sou um colecionador. Estas crianças recebem cuidados que nunca teriam em suas vidas normais. Eu as alimento, as educo, as protejo do mundo cruel lá fora." "Protege!" Paulo quase gritou. "Você as mantém em jaulas como animais?" "Animais bem cuidados", corrigiu o Dr. Armando calmamente. "Cada uma delas tem seu propósito específico em minha coleção. Rafael, por exemplo, sempre demonstrou grande interesse por veterinária. Eu o tenho treinado para ser meu sucessor." Do fundo da cela, Rafael falou com uma voz que carregava anos de trauma. "Ele me forçou a ajudá-lo com os outros. Disse que se eu não cooperasse, faria mal a Marina e a mamãe." A revelação atingiu Paulo como um soco no estômago. Seu filho havia sido forçado a se tornar cúmplice do próprio algoz para proteger a família. A perversidade da situação era quase incompreensível. "Quantas crianças passaram por aqui?" Paulo perguntou, sua voz tremendo de raiva contida. "Ao longo dos anos? Muitas!" Dr. Armando respondeu com indiferença perturbadora. "Algumas se adaptaram bem ao ambiente, outras, bem, digamos que não foram tão cooperativas. Mas não se preocupe com isso agora. Você tem uma escolha a fazer." "Que escolha?" "Você pode juntar-se à sua família aqui embaixo, onde poderão ficar juntos para sempre, ou pode tentar fugir e forçar-me a tomar medidas mais drásticas contra Amanda e Marina." A ameaça direta à sua esposa e filha fez Paulo perceber a extensão real do perigo em que todos estavam. Dr. Armando havia planejado meticulosamente cada aspecto de sua operação sinistra e provavelmente tinha planos de contingência para situações exatamente como esta. "Você não pode manter isso para sempre", Paulo disse, tentando ganhar tempo para pensar em uma solução. "Mais cedo ou mais tarde, alguém descobrirá." "Eu tenho mantido por 15 anos sem nenhum problema", Dr. Armando replicou. "E poderia continuar por mais 15 se você não tivesse se tornado inconvenientemente curioso." Foi então que Paulo percebeu algo que mudou completamente sua perspectiva da situação. Entre os jovens nas celas, ele reconheceu outras faces. Crianças que haviam desaparecido ao longo dos anos em cidades vizinhas. Casos que haviam sido noticiados nos jornais locais, mas nunca solucionados. Dr. Armando não era apenas um predador isolado. Ele era um serial killer metódico que havia operado impunemente por mais de uma década. As outras crianças que desapareceram na região. Paulo começou a conectar os pontos. "Muito inteligente", Dr. Armando confirmou com orgulho doentio. "Eu sempre escolho cuidadosamente minhas aquisições. Crianças de famílias rurais isoladas, onde posso estabelecer confiança primeiro, observar as rotinas, identificar as oportunidades certas." A revelação completa da extensão dos crimes de Dr. Armando foi como uma avalanche de horror caindo sobre Paulo. Quantas famílias haviam sofrido o mesmo que a sua? Quantos pais e mães haviam passado anos procurando por filhos que estavam a poucos quilômetros de distância, nas mãos daquele psicopata? Agora desça,
Dr. Armando ordenou, gesticulando com a arma em direção ao alçapão. É hora de você se reunir oficialmente com seu filho. Paulo sabia que tinha apenas alguns segundos para tomar uma decisão que determinaria não apenas seu destino, mas o de toda a sua família e das outras vítimas. Enquanto fingia obedecer, começando a descer lentamente pela escada improvisada, sua mente trabalhava freneticamente procurando uma oportunidade de virar o jogo. O complexo subterrâneo era ainda mais extenso do que havia parecido de cima. Além das celas com as vítimas, havia um laboratório improvisado com equipamentos veterinários, uma sala que parecia ser usada como escritório e arquivo, e outros compartimentos cujo propósito Paulo preferia não imaginar. Bem-vindo ao meu mundo, Paulo, Dr. Armando disse, enquanto descia atrás dele, mantendo a arma apontada. Aqui você terá muito tempo para se reconectar com Rafael e entender melhor o trabalho importante que realizo. Mas Paulo Santos não havia passado 42 anos criando gado e lidando com situações perigosas na fazenda sem desenvolver instintos aguçados de sobrevivência. E naquele momento, olhando nos olhos de seu filho que havia dado como morto, ele soube que faria qualquer coisa necessária para tirá-lo dali. A verdadeira luta estava apenas começando, e Dr. Armando estava prestes a descobrir que havia subestimado gravemente a determinação de um pai que acabara de reencontrar seu filho perdido. Enquanto o Dr. Armando o forçava a caminhar em direção a uma cela vazia, Paulo observou atentamente cada detalhe do complexo subterrâneo. As paredes eram de concreto grosso, provavelmente para abafar qualquer som, e o sistema de ventilação parecia improvisado, mas funcional. Mais importante, ele notou que o veterinário, apesar de armado, demonstrava sinais de nervosismo. Suas mãos tremiam ligeiramente e ele suava excessivamente para o ambiente frio do subsolo. Você cometeu um erro, Armando, Paulo disse calmamente, enquanto entrava na cela designada. Você deveria ter me matado lá em cima. Dr. Armando riu com desdém. E perder a oportunidade de ter a família Santos completa em minha coleção? Amanda e Marina também virão para cá em breve. Será uma bela reunião familiar. A menção à sua esposa e filha fez o sangue de Paulo ferver, mas ele manteve a calma aparente. Elas vão perceber minha ausência. Amanda vai procurar por mim. Claro que vai, concordou o Dr. Armando com um sorriso sinistro. E quando ela vier procurá-lo, eu estarei esperando com uma história comovente sobre como você teve um acidente terrível durante uma emergência veterinária noturna. Ela ficará tão grata por meu apoio em mais este momento difícil. Foi então que Paulo percebeu a genialidade perversa do plano. Dr. Armando não apenas capturava suas vítimas, ele se inseria psicologicamente nas famílias como salvador e consolador, tornando-se indispensável justamente nos momentos de maior vulnerabilidade. Quantas vezes ele havia feito isso ao longo dos anos? Papai, Rafael chamou da cela adjacente, sua voz carregada de urgência. Tem algo que você precisa saber sobre este lugar. Dr. Armando se virou bruscamente para Rafael. Silêncio! Você sabe as regras. Mas Rafael continuou falando, ignorando as ameaças. Há uma saída de emergência atrás do laboratório. Ele não sabe que eu descobri. A revelação mudou. Tudo. Paulo viu a expressão de Dr. Armando transformar-se de confiança em pânico instantâneo. O veterinário correu em direção à cela de Rafael, abrindo-a violentamente. Você mentiu para mim durante todos esses anos, gritou, perdendo completamente a compostura. Disse que havia aceito sua situação. Foi nesse momento de distração que Paulo agiu. Ele havia notado que Dr. Armando guardava as chaves das celas no cinto, junto com outros equipamentos. Quando o veterinário se inclinou para arrastar Rafael para fora da cela, Paulo conseguiu alcançar através das grades e arrancar o molho de chaves antes que o homem pudesse reagir. Não!
Dr. Armando gritou, apontando a arma para Paulo, mas agora estava numa posição impossível. Se atirasse em Paulo, perderia as chaves e todas as vítimas poderiam escapar. Se tentasse recuperar as chaves, teria que se aproximar o suficiente para ser dominado. Paulo rapidamente destrancou sua própria cela e gritou para as outras vítimas: "Todo mundo para fora, agora!" O que se seguiu foi o caos completo. 8 jovens de idades entre 12 e 17 anos saíram correndo de suas celas, alguns tropeçando, por terem passado anos sem caminhar livremente. Dr. Armando disparou uma vez para o ar, tentando intimidá-los, mas apenas aumentou o pânico e confusão. Rafael, apesar da fraqueza física, correu diretamente para o pai. "A saída é por ali", disse apontando para um corredor que Paulo não havia notado antes. "Mas tem mais coisa que você precisa saber." "O quê?" "Ele tem outras propriedades, outros lugares como este. E..." Rafael hesitou, como se as próximas palavras fossem difíceis demais de pronunciar. "E o que, filho?" "Ele não trabalha sozinho." A revelação atingiu Paulo como um raio. Dr. Armando fazia parte de uma rede maior de predadores. Isso explicava como ele conseguia manter a operação por tanto tempo sem ser descoberto. Havia outros envolvidos, provavelmente cobrindo uns aos outros, fornecendo álibis, talvez até mesmo trocando vítimas. Dr. Armando, percebendo que havia perdido o controle da situação, começou a recuar em direção à escada principal. "Vocês não entendem o que estão fazendo", gritou. "Há pessoas muito poderosas envolvidas nisto. Vocês nunca conseguirão fugir." Mas Paulo não estava mais interessado em ouvir as ameaças do homem que havia destruído sua família. Junto com Rafael e os outros jovens, ele correu em direção à saída de emergência que seu filho havia descoberto. O túnel era estreito e mal iluminado, mas levava para cima, na direção da superfície. Quando finalmente emergiram numa clareira, a aproximadamente 100 metros da casa de Dr. Armando, Paulo respirou o ar frio da madrugada como se fosse a primeira vez em sua vida. Ao seu lado, Rafael tremia não apenas de frio, mas de uma mistura complexa de terror, alívio e trauma que levaria anos para ser processado. "Temos que chegar até a cidade", Paulo disse, avaliando rapidamente a situação. "Avisar a polícia e conseguir ajuda médica para vocês." "Não." Uma das outras vítimas, uma menina de aproximadamente 15 anos, disse com urgência. "Você não entende. Tem policiais envolvidos nisso também." Dr. Armando mostrou fotos. Tinha um delegado, 2 investigadores. A magnitude da conspiração estava se tornando clara. Não era apenas um predador isolado, mas uma rede organizada, de abuso que incluía pessoas em posições de autoridade. Isso explicava como tantas crianças podiam desaparecer sem que investigações adequadas fossem conduzidas. "Então, para onde vamos?" Paulo perguntou, sentindo o peso da responsabilidade por todas aquelas vidas jovens. Foi Rafael quem respondeu. "Tem um jornalista na capital." Dr. Armando estava com medo dele. Falava que o homem estava investigando os desaparecimentos na região. Seu nome é Marcos Alves. Paulo conhecia o nome. Marcos Alves era um jornalista investigativo respeitado que havia ganhado vários prêmios por expor corrupção governamental. Se alguém poderia ajudá-los a expor a verdade sem que os envolvidos tivessem chance de encobrir tudo, seria ele. "Vamos até minha casa pegar Amanda e Marina", Paulo decidiu. Depois, seguimos direto para Porto Alegre. Mas quando eles se aproximaram da propriedade dos Santos, viram luzes acesas em toda a casa. Havia 2 viaturas policiais estacionadas na frente, e Paulo pôde ver Amanda na porta, falando com 2 oficiais, enquanto Marina se escondia atrás da mãe. "É uma armadilha", sussurrou uma das vítimas. "Dr. Armando deve ter ligado para os policiais que trabalham com ele." Paulo sentiu seu mundo desmoronar novamente. Sua esposa e filha estavam em perigo,
mas ele não podia simplesmente aparecer sem saber quais dos policiais estavam envolvidos na conspiração e quais eram honestos. Foi então que Rafael tocou no braço do pai. "Tem uma coisa que eu ainda não te contei", disse em voz baixa. "Durante todos esses anos, eu consegui guardar algumas coisas. Provas." "Que tipo de provas?" Rafael tirou de dentro da camisa esfarrapada um pequeno dispositivo que Paulo reconheceu como um gravador digital antigo. "Eu gravei conversas, nomes de pessoas importantes, detalhes sobre outras propriedades, tudo." O dispositivo era pequeno, mas potencialmente continha informações suficientes para desmantelar toda a rede. Paulo pegou o gravador com mãos trêmulas, percebendo que segurava nas mãos a chave para a justiça que sua família merecia. "Vocês ficam escondidos aqui", Paulo instruiu aos jovens. "Eu vou descobrir o que está acontecendo lá em casa." "Não, papai", Rafael protestou. "Não me deixe." De novo, as palavras de seu filho partiram o coração de Paulo, mas ele sabia que precisava proteger todas aquelas crianças. "Eu prometo que não vou te deixar nunca mais, filho. Mas agora eu preciso proteger sua mãe e irmã também." Com o gravador seguro no bolso, Paulo começou a se aproximar cuidadosamente de sua casa, sem saber que Dr. Armando havia escapado pela saída principal e já estava a caminho da cidade para ativar sua rede de proteção. A batalha pela verdade estava apenas começando, e Paulo Santos estava prestes a descobrir que enfrentar um monstro era muito mais fácil do que enfrentar todo um sistema corrupto criado para protegê-lo. Nas próximas horas, ele teria que usar toda sua astúcia e coragem para manter sua família unida e expor uma das maiores redes de crimes contra crianças que o Rio Grande do Sul havia conhecido. O fazendeiro simples estava prestes a se tornar a peça central de uma investigação que abalaria as estruturas de poder de toda a região. Paulo se aproximou cautelosamente de sua casa, mantendo-se nas sombras das árvores que conhecia desde criança. Cada metro percorrido aumentava sua ansiedade, mas também sua determinação. O gravador no bolso parecia pesar 1 tonelada. Era literalmente a diferença entre a vida e a morte para sua família e para todas as outras vítimas. Quando conseguiu se posicionar atrás do galpão de ferramentas, pôde ouvir claramente a conversa que acontecia na varanda. Sua esposa Amanda estava visivelmente angustiada, segurando Marina contra o peito enquanto falava com 2 homens de uniforme. "Meu marido nunca sairia de casa no meio da madrugada sem me avisar", Amanda dizia com a voz trêmula. "Algo terrível deve ter acontecido com ele." Um dos policiais, um homem corpulento com bigode grisalho, respondeu com falsa preocupação. "Senhora Santos, o Dr. Armando nos disse que seu marido foi ajudá-lo com uma emergência veterinária, por volta das 3 da manhã. Infelizmente houve um acidente com um touro bravo e seu marido. Onde está o corpo?" Amanda interrompeu, sua voz carregada de desespero, mas também de desconfiança. "Se houve um acidente, onde está meu marido?" Paulo reconheceu o segundo policial. Era o Cabo Mendes, que havia participado das buscas por Rafael anos atrás. Sempre parecera honesto e dedicado, mas agora Paulo questionava tudo e todos. Quem poderia ser confiável quando até mesmo o respeitado Dr. Armando havia sido um monstro disfarçado? "O corpo está sendo removido agora mesmo", mentiu o policial, bigodudo. "Mas precisamos que a senhora e sua filha venham conosco à delegacia para formalizar o depoimento. É procedimento padrão." Paulo percebeu imediatamente que era uma mentira. Eles queriam levar Amanda e Marina, provavelmente para o mesmo destino terrível que outras famílias haviam enfrentado. Sua mente trabalhou rapidamente, procurando uma forma de intervir sem colocar sua família em risco ainda maior. Foi então que ouviu um ruído familiar.
o som distintivo da caminhonete velha do seu vizinho João Silva, que sempre acordava cedo para ordenhar as vacas. A caminhonete estava se aproximando pela estrada rural e Paulo teve uma ideia desesperada. Saindo das sombras, ele começou a correr em direção à estrada, gritando o mais alto que conseguia: "João! João! Me ajuda! Eles querem levar minha família!" O alvoroço chamou a atenção de todos. Amanda gritou seu nome com uma mistura de alívio e terror, enquanto os dois policiais sacaram suas armas instantaneamente. Mas Paulo havia calculado corretamente. João Silva freou bruscamente e saiu da caminhonete, confuso, mas pronto para ajudar seu vizinho de décadas. "Paulo, o que está acontecendo aqui?" João gritou, notando as armas apontadas. "Eles são corruptos, João!" Paulo respondeu enquanto continuava correndo. "Dr. Armando sequestrou Rafael há 8 anos. Ele está vivo. Eu o encontrei." A revelação chocante fez Amanda desmaiar nos braços de Marina, que começou a chorar desesperadamente. João Silva. Ficou paralisado por um momento, tentando processar a informação, mas quando viu os policiais apontando as armas para Paulo, seus instintos o alertaram de que algo estava muito errado. "Esperem!" João gritou. "Se Paulo diz que o filho dele está vivo, então me deixem ver essa criança." O policial bigodudo, percebendo que a situação estava saindo de controle, tomou uma decisão fatal. Disparou um tiro de advertência para o ar, mas o som ecoou pela manhã silenciosa, como um alarme. Em minutos, outros vizinhos começaram a aparecer, alguns ainda de pijama, outros já vestidos para o trabalho matinal. Era exatamente o que Paulo havia esperado. Em comunidades rurais pequenas, onde todos se conhecem há gerações, um tiro de arma de fogo atrai a atenção de toda a vizinhança. Em poucos minutos, pelo menos 10 pessoas haviam se reunido na propriedade dos Santos. "Onde está Rafael?" E Amanda perguntou quando recuperou a consciência, agarrando-se desesperadamente ao marido que havia conseguido chegar até ela. "Ele está seguro", Paulo sussurrou em seu ouvido. Junto com outras crianças que esse monstro mantinha prisioneiras. "Mas precisamos sair daqui agora." O policial bigodudo, percebendo que havia perdido o controle da situação, fez um último movimento desesperado. Pegou o rádio e pediu reforços, alegando que havia uma situação com civis armados e perigosos na propriedade dos Santos. Foi então que o Cabo Mendes surpreendeu a todos. "Espere um momento, Sargento Costa", disse, baixando sua arma. "Se o que o Sr. Paulo está dizendo é verdade, nós estamos lidando com um sequestrador, não com civis perigosos." O Sargento Costa se virou furiosamente para seu subordinado. "Você não entende a situação, cabo. Estes são delírios de um homem em choque." "Então me deixe ver as crianças", o Cabo Mendes replicou com firmeza. "Se elas existem, vamos encontrá-las. Se não existem, o Sr. Paulo precisa de ajuda médica, não de prisão." A tensão no ar era palpável. Paulo percebeu que havia uma luta interna acontecendo entre os dois policiais. Um aparentemente honesto, outro claramente corrupto. Era sua chance de inclinar a balança. "Cabo Mendes", Paulo disse calmamente, tirando o gravador do bolso. "O senhor lembra das buscas por meu filho há 8 anos? O senhor foi um dos poucos que realmente parecia se importar." O cabo assentiu. "Claro que me lembro. Procuramos por semanas." "Então ouça isto", Paulo disse, apertando o play no gravador. A voz inconfundível de Dr. Armando ecoou pelo silêncio matinal. "O delegado Vargas está ficando muito curioso sobre os desaparecimentos. Talvez seja hora de transferir algumas mercadorias para a propriedade de Santana do Livramento. O juiz Ferreira pode nos dar cobertura por lá." O Cabo Mendes empalideceu ao ouvir os nomes de pessoas que ele conhecia e respeitava. O Sargento Costa, por sua vez, tentou desesperadamente arrancar o gravador das mãos de Paulo.
mas foi impedido pelos vizinhos que haviam se posicionado protetivamente ao redor da família Santos. Há mais, Paulo continuou, mudando a faixa do gravador. Desta vez, era a voz de Rafael, mais jovem, gravada anos atrás. Ele disse que trouxe uma menina nova hoje. Ela não para de chorar. Ele mandou eu explicar as regras para ela, senão ele ia machucar a mamãe e a Marina. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Amanda caiu de joelhos, cobrindo a boca com as mãos, finalmente compreendendo completamente o horror que seu filho havia enfrentado. Marina, agora com 14 anos, perguntou com voz pequena: "Papai, o Rafael está realmente vivo?" "Está, filha. E ele está esperando por vocês." Foi então que o Cabo Mendes tomou a decisão que mudaria tudo. Apontando sua arma para o sargento Costa, ele disse: "Você está preso por cumplicidade em sequestro e abuso de menores. Tudo o que disser poderá ser usado contra você." O sargento Costa riu amargamente. "Você não sabe no que está se metendo, cabo. Há pessoas muito importantes envolvidas nisso. Elas vão destruir sua carreira." "Que destruam," o cabo respondeu com determinação. "Prefiro perder minha carreira do que viver sabendo que ajudei a encobrir isto." Com o sargento Costa algemado e sob custódia do Cabo Mendes, Paulo finalmente se sentiu seguro o suficiente para levar sua família ao encontro de Rafael. O grupo de vizinhos os acompanhou, formando uma pequena caravana de proteção, enquanto caminhavam pela propriedade de Dr. Armando. Quando Amanda viu Rafael emergindo da clareira com as outras vítimas, ela correu como nunca havia corrido na vida. O abraço entre mãe e filho, separados por 8 anos de sofrimento inimaginável, foi um momento que nenhuma das pessoas presentes jamais esqueceria. Marina, inicialmente hesitante, se aproximou lentamente do irmão que havia dado como morto. "Rafael?" Ela chamou timidamente. "Você realmente voltou?" Rafael, agora um jovem de 16 anos, marcado pelo trauma, mas ainda capaz de sorrir ao ver sua família reunida, estendeu os braços para a irmã. "Eu nunca parei de pensar em vocês", ele disse, sua voz embargada pela emoção. Mas a reunião familiar foi interrompida pela chegada de mais viaturas policiais. Paulo sentiu seu coração disparar novamente. Eram os reforços que o sargento Costa havia chamado? Ou eram policiais honestos respondendo ao chamado do Cabo Mendes? A resposta veio na forma de uma mulher de uniforme que Paulo reconheceu dos jornais. Era a delegada Cristina Aguiar, conhecida por sua integridade e por ter liderado várias operações contra a corrupção policial na região. "Cabo Mendes", ela disse ao se aproximar. "Recebi sua mensagem sobre uma possível rede de sequestro. Estas são as vítimas?" "Sim, delegada. E este gravador contém evidências que implicam várias autoridades da região." A delegada Aguiar pegou o dispositivo com cuidado, como se estivesse manuseando uma bomba. "Quantas crianças?" "8 que encontramos até agora", Paulo respondeu. "Mas Rafael diz que há outras propriedades." "E onde está o principal suspeito?" Foi então que todos perceberam algo terrível. Dr. Armando havia desaparecido. Sua casa estava vazia, sua caminhonete havia sumido e não havia nenhum sinal de para onde ele poderia ter fugido. "Ele não pode ter ido muito longe", a delegada disse, já organizando os próximos passos. "Vamos bloquear todas as estradas e emitir um alerta estadual. Mas primeiro, precisamos levar essas crianças para receber atendimento médico e psicológico." Enquanto as ambulâncias chegavam e as vítimas eram cuidadosamente levadas para o hospital, Paulo segurou a mão de Rafael e fez uma promessa silenciosa. Não importava quanto tempo levasse ou quantas pessoas poderosas estivessem envolvidas, ele garantiria que todos os responsáveis por aquele horror fossem punidos. Mas Dr. Armando havia desaparecido como uma sombra.
E Paulo suspeitava que o veterinário tinha planos de contingência que nem ele nem a polícia haviam considerado. A luta pela justiça estava longe de terminar, e os santos estavam prestes a descobrir que expor a verdade era apenas o primeiro passo de uma jornada muito mais longa e perigosa.